Olá, bem-vindo a mais uma entrevista, nessa série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje falaremos da meta 19, que trata da gestão democrática nas escolas. Para isso, nossa entrevistada é Cleusa Repúlio, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Vamos primeiro ouvir a meta. Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Oi, Cleusa, tudo bem? Tudo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Essa meta fala de gestão democrática das escolas, né? O que se entende por isso? Assim, você que acompanhou bem o Plano Nacional de Educação, a elaboração do Plano Nacional de Educação, o que o legislador, quem participou do plano, quis dizer com isso? Porque para mim pode significar uma coisa, gestão democrática, para você outra, para o sindicato outra, para o pai outra. Qual era a intenção e o que se entende, pelo que você acompanhou, essa questão da gestão democrática? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Acho que é importante a gente poder discutir, até para esclarecer o que é que essas metas significam no dia a dia das escolas, né? Então, a questão da gestão democrática tem muito a ver com a participação das famílias, sempre muito cobrada, né? E pouco oferecida, né? As escolas pouco se abrem para a comunidade e, principalmente, que os professores, os diretores, coordenadores e comunidade escolar possam resolver de maneira democrática os seus problemas. Né? Então, isso começa desde a organização dos conselhos de escola, na participação da reunião de pais e mestres, né? Por exemplo, fazer reunião no dia que os pais trabalham fica complicado e depois pedir a participação democrática desses pais. Então, era um pouco isso, como organizar essa vida e evitar a indicação política e político-partidária dentro das escolas. Sim, a indicação política era principalmente para a escolha do diretor, né? Pensando então como escolher de forma melhor esse diretor, há quem defenda que a gente tenha que apostar na eleição direta, na eleição dentro das escolas, e quem acha também que o melhor seria a indicação técnica, ou seja, garantir que aquela pessoa seja um técnico. Qual o modelo melhor? Indicação política, tudo bem, está totalmente descartado, mas entre o técnico escolhido por concurso e o eleito pela comunidade, qual das duas formas funciona melhor? Então, na Undime nós discutimos muito isso e a proposta foi um caminho do meio, né? Um híbrido entre essas duas coisas. Primeiro, os candidatos passarem por formação técnica e uma prova seletiva, uma avaliação que possa determinar se ele tem, de fato, condição de ser um diretor de escola. Um diretor de escola, ele gerencia crise, ele gerencia pessoas, ele gerencia recursos. Então, a ideia foi juntar essas duas coisas. Algumas redes estão usando parte disso, então faz uma seleção dentre os seus profissionais, uma prova e depois as pessoas são indicadas. E existem redes que fazem a seleção, fazem a prova e depois estes candidatos vão para a eleição. E aí a comunidade, dentre os aprovados ou certificados, porque também tem redes trabalhando com certificação, podem ou não entrar para a eleição. Vamos ouvir então sobre essa questão uma pergunta da professora Gigia Linhares, professora aposentada aqui do município do Rio. Vocês não acham que, de fato, a gestão democrática ficou comprometida? Na medida em que a comunidade escolar não poderá escolher livremente quem vai dirigir a escola? Pois, essa questão da eleição direta, imagino que o que ela está cobrando justamente talvez uma boa parcela do público queria que fosse garantido que a forma fosse de escolha direta, ou seja, eleição para diretor. Então, qualquer que seja a forma, nós temos problemas, mas o que precisa ficar muito claro, principalmente nas redes públicas, é que as escolas são autônomas, não independentes. Há uma diferença muito grande nessas duas coisas, né? Fazer parte de uma rede significa ter os mesmos valores, né? Ter os mesmos objetivos e, principalmente, ter a clareza de que lidar com a escola pública tem as suas características.
né? Então, você deixar livremente uma escola escolher sem nenhum critério, fica muito complicado e a gente vai acabar reproduzindo o que já acontece em algumas cidades, né? A partidarização e todas as questões locais da política acabam indo para dentro da escola. Então, escolas que são loteadas por vereadores, e aí os diretores acabam ficando refém de quem o elegeu, e isso compromete todo o trabalho. Então, nem uma coisa nem outra. É importante encontrar em cada comunidade, em cada rede, qual o melhor modelo, né? Livremente não significa estar apartado da secretaria, de um programa de governo, onde aquela população votou e acredita que as coisas vão ser feitas. Agora, como é que se dá esse loteamento, que a gente pensa assim, se é eleição direta, então justamente está protegido do aparelhamento político. Pelo jeito, não. Em muitas redes há relatos de que os vereadores conseguem entrar, interferir no processo e depois, uma vez interferindo no processo, alguns vícios da política, coisas que... o funcionamento da escola fica afetado por isso. Como que se dá isso e como evitar? A escola, na verdade, reproduz a sociedade onde ela está inserida, né? Em alguns lugares você tem ainda questões dominantes de uma política local que interferem no dia a dia da escola. Isso é muito ruim. Agora, dizer que isso não acontece não é verdade, né? Eu que conheço e que viajo o Brasil inteiro por conta da Undime, conheço claramente locais em que a pseudodemocracia é utilizada para manter o poder dentro das unidades escolares. E isso é o que a Meta 19 quer evitar, né? Quer evitar a indicação política direta e o loteamento das escolas. Quer encontrar um caminho que comunidade escolar, a comunidade no entorno da escola possam trabalhar juntos para que aquela pessoa que vai exercer este poder, ou principalmente essa coordenação do trabalho, seja coerente com os princípios da escola pública. Até agora a gente falou muito da questão da escolha do diretor, mas no início, na sua primeira resposta, você tratou um pouco também da... Não é só isso a meta, né? A gestão democrática significa participação dos pais, participação dos alunos, e uma das estratégias dessa meta é justamente você incentivar a formação de associações de pais e mestres e de grêmios estudantis. Como fazer isso na prática? Porque às vezes você tem pais participativos e escolas receptivas, mas nem sempre é esse cenário ideal. Às vezes você tem ou o pai que não é tão participativo, por N razões, ou mesmo a escola que é mais refratária à participação. Então, como estimular isso em todas as escolas? Então, basta ver, muitas vezes, como os diretores se remetem às suas unidades escolares. Os meus professores, a minha escola, né, os meus alunos, atrás disso tem uma questão de poder que é secular no Brasil. A escola, por muito tempo, foi uma ilha, né, protegida de algumas questões e apartada de alguns problemas. Quando a gente fala dessa gestão democrática, este novo diretor ou este diretor, ele precisa ter o conceito de comunidade escolar. Marcar conversa com as famílias, em horário que os pais estão trabalhando, isso não vai trazer os pais para próximos da escola. Não fazer o levantamento da escolaridade das famílias, fica difícil você mandar um bilhete e querer que todo mundo participe. Você não sabe se os pais são alfabetizados e cobra, às vezes, das crianças questões que não dá para resolver. Então, esse gerente, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas esse diretor, ele precisa administrar todos esses conflitos, trazer as famílias para a escola sem mandar para elas uma responsabilidade que é dos profissionais da educação, porque também isso acontece, né? Vamos ter lá voluntário, aí a mãe que resolve a merenda, a mãe que bate o sino dos horários, a mãe que resolve dia de reunião. Não é isso, é o que esta família pode fazer em colaboração com a escola. Não delegar a essa família ações que são profissionais. O que mais o PNE trabalhou em todas essas 20 metas é a profissionalização da educação. Evitar a questão da vocação, do amor e tratar isso de maneira profissional. Da mesma forma como a gente tratou com os mais médicos, né? Então precisamos pagar bem para ter bons profissionais, para ter gente nas unidades. Hoje, você vê redes como a que eu sou secretária numa grande cidade que paga o dobro do piso, tem carreira, 1/3 e não consegue completar o quadro.
né? Então, ou o Brasil resolve essas questões e coloca esse PNE de fato para andar, ou nós teremos sérios problemas na educação. Pensando um pouco em exemplos concretos, boas práticas, você mesmo estava citando um, ou seja, não marcar uma reunião de pais no horário em que os pais estão trabalhando. Mas que outras práticas, as escolas fizeram o quê? Colocaram um profissional para fazer esse atendimento com os pais, criaram uma sala para os pais. Como trazer os pais para esse ambiente? Olha, muitas redes, a partir da escola integral, estão conseguindo trabalhar melhor com as famílias, né? E por que isso? Porque nós não temos no Brasil estruturas para as crianças ficarem em período integral em todas as unidades escolares, até porque nós temos crianças nas escolas manhã, tarde e noite e às vezes em horários intermediários. Então, o uso dos espaços da comunidade está fazendo com que a comunidade se aproxime da escola e a escola comece a ver na comunidade processos educativos. Acho que isso é fundamental, né? Nós temos lá em São Bernardo um exemplo dos skatistas, que quando a gente introduziu isso na escola, as professoras olhavam assim, mas ele usa piercing, mas ele tem isso. Ele é a sociedade, ele é a comunidade, né? Então, você vê estes outros profissionais de maneira diferente daquele universo todo certinho da escola. Cleusa, nesta meta, uma das estratégias fala de autonomia, garantir a autonomia das escolas. Mas, pegando um plano como um todo, uma outra meta, a meta número 7, que trata de indicadores de qualidade, fala, por exemplo, da necessidade de você ter uma base curricular comum, uma base nacional comum do currículo. E há muita gente que veja nessas estratégias, um conflito nessas estratégias, ou seja, se você vai impor uma base curricular comum, você está desrespeitando a autonomia das escolas. Como harmonizar essas estratégias diferentes no PNE? Primeiro que não é impor um currículo. Todos os países que avançaram têm currículo, né? E o Brasil não pode ser o mínimo, currículo mínimo. Nós temos que ter um currículo, respeitando as diferenças regionais, mas aprender, ler e escrever as 4 operações, as fórmulas de química e física, isso é comum em qualquer lugar do mundo. E isso não tira a autonomia dos professores. Ao contrário, a gente tem ouvido muito dos professores e dos profissionais que eles querem isso. Hoje, quem faz isso é o livro didático. Hoje, quem faz isso é o material apostilado. Ou algumas redes que, por iniciativa própria, construíram o seu currículo. Então, isso não tira a autonomia do professor, isso colabora com o trabalho dele na sala de aula, até porque, a gente não falou disso aqui, mas é uma das preocupações do Plano Nacional de Educação, a formação inicial desses professores, que muitas vezes é ruim. A maioria das redes hoje recebe os professores e precisam passar por formação antes de assumir uma sala de aula, né? Então, o currículo não tira autonomia, a autonomia da escola ela é importante, mas ela não pode ser independente. Ela está ligada a uma rede de ensino, né? Porque senão a gente começa a ver aquelas ilhas da fantasia em algumas redes. Né? Aí quando você vai visitar aquela cidade, é sempre aquela escola ou aquela outra que é apresentada, né? Mas essa tem IDEB 7. Não interessa que na mesma cidade tem IDEB 3. O que a gente tem que garantir hoje, o maior desafio do PNE é a equidade. Garantir que todas as crianças tenham boa educação, independente de onde elas vieram, do local onde elas moram e da escola em que ela frequenta. Né? Como garantir essas diferenças e por isso que o investimento é tão necessário. Cleusa, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado a você que nos assistiu e a gente volta com mais um programa Entrevista nessa série em que estamos debatendo o Plano Nacional de Educação, meta por meta. Obrigado.